Olá, sejam muito bem-vindos. E quando se pensa na produção de Brasília, muitos imaginam de imediato o setor de serviços, principalmente o setor público. Mas o setor da indústria da capital federal tem uma relevância fundamental para a economia. O setor que emprega mais de 80 mil pessoas e gera uma riqueza de mais de 9 bilhões de reais. Mas um setor que enfrenta, claro, desafios que precisam ser discutidos. E para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a FIBRA. Presidente, seja bem-vindo aqui em A Entrevista. Muito obrigado por estar aqui na entrevista. É muito honroso. E podemos falar do setor portivo industrial do DF, mais honroso ainda. Não superando, mas que é uma oportunidade como pouco se tem. Cumprimento a todos os espectadores, Rodrigo Orengo e a toda a equipe. É uma honra poder estar aqui para nós falarmos da cidade, do setor portivo industrial e do momento também, que eu acredito que é o que nós passamos, que está permeando todos os debates. E isso é importantíssimo, presidente. A gente falava, inclusive na abertura, que quando pensam em Brasília, pensam no Congresso Nacional, no Supremo, enfim, no serviço público. O serviço privado vem crescendo bastante, mas o setor industrial ele precisa ser discutido aqui no Distrito Federal. Qual é o atual cenário hoje? Como é que o senhor avalia o cenário industrial no DF? Veja, tocantemente ao que você introduziu, infelizmente, temos a cultura do funcionalismo público do Distrito Federal. Eu dava uma entrevista a uma publicação, alguns meses atrás, e me perguntaram um dos entraves. Eu coloquei aqui as tradicionais e disse que um deles era cultura do Distrito Federal relativamente a desenvolvimento da indústria. No Distrito Federal, as pessoas não acreditam, não conhecem a quantidade de produtos que se produzem aqui no Distrito Federal e muitas vezes não conhecem ou não sabem da importância dos valores da indústria, coisa que nós trataremos no correr dessa entrevista. O momento, falávamos um pouco antes, há um ensaio de recuperação. Nós temos, talvez estejamos passando por mais um voo de galinha, numa volta de crescimento não sustentável. Por quê? Veja, em 2019 tínhamos um ambiente que favorecia bastante, digamos, político, favorecia bastante a aplicação de políticas de desenvolvimento no país como um todo. Tivemos aí um crescimento quase que inexpressivo de 1% do PIB. Depois veio a pandemia, óbvio, aí respeita esses tempos, digamos, um tempo de congelador. E que houve que se tomasse ações, atitudes necessárias para o momento. E, claro, graças a Deus, passado o tempo, houve imagine assim, uma disparada de carro preso por um cinto, aí você solta e dá um grande impulso. Mas eu vejo que ele está perdendo o embalo. Nós temos alguns setores que estão pujantes, mas que já estão dando mostras de um pequeno encolhimento. Diante de falta de políticas definitivas de desenvolvimento. Mas como falar, Selic é quase 14%, 13,75% ao ano. Você falar que isso é compatível com política de desenvolvimento, não existe. Nós temos algumas inserções superficiais na economia, não entro no mérito, acredito que todo recurso que vai à população pobre é sempre muito bem-vindo, mas ela não vem de crescimento nem de política instalada, ela vem de uma emergência política, uma salvação de campanha eleitoral, que jogou aí mais de 50 bilhões de reais na economia. Fala-se em 42, né? Muito mais, com repercussão, e chega a 200 bi, segundo alguns economistas. Então, acho que nós estamos passando tempo de economia artificial e que, lamentavelmente, tende a encontrar sua parada para o ano que vem. Nós vamos ter que discutir muito déficit público. Nós temos aí um buraco nas contas bastante grande, onde cada um tenta explicar que não é um buraco, mas é um buraco visível. Então, eu acredito que a ausência de boas políticas no ano que vem será um ano difícil para a sociedade brasileira. Agora, presidente, o senhor tocou em alguns gargalos e algumas travas aí para o desenvolvimento, como, por exemplo, a taxa de juros, quase 14%, realmente acaba prejudicando ali o aumento de investimentos. O senhor tocou também na questão fiscal
e até uma consequência a taxa de juros, há um problema fiscal. E quais são os outros gargalos que precisam ser enfrentados para o desenvolvimento industrial, inclusive aqui do Distrito Federal? Eu sei que a Fibra entregou para os candidatos aqui em Brasília um documento de metas para o desenvolvimento. Quais são as metas e objetivos para melhorar esse ambiente de negócios? Condensando um pouco para o Distrito Federal, que eu acredito que a nossa temática, a indústria e o crescimento aqui do Distrito Federal, há uma ausência clara e continuada de políticas de Estado para o desenvolvimento da indústria. Nós falamos de mudança de matriz econômica. Nós falamos de dependência do setor público. E o setor privado é a grande alternativa, e no DF, com suas particularidades, se torna maior ainda para sairmos dessa dependência. Nós precisamos de um projeto político de Estado para que nós tenhamos políticas continuadas de desenvolvimento industrial. Veja, falava da cultura. O jovem brasileiro só vê setor público. O setor público, com toda a sua grandeza e claro, sua importância, ele está se tornando cada vez um menor absorvedor de pessoas, de contratações. Isso é natural. Aqui se enxugar a máquina, aqui, óbvio, sem perder a qualidade para o cidadão. Mas nós sabemos que ele sobra. É verdade que ele sobra um tanto. Como que você vai tratar o jovem? E Brasília tem uma particularidade de oferecer a indústria de ponta para esse jovem. A indústria 4.0, coisa que o sistema indústria nacional lida e nós aplicamos aqui muito bem. Se a meta de vida dele é fazer um concurso público, então o que está fazendo o setor público? Ele está absorvendo talento e inteligência. Não que o setor público não precise nem mereça, ele precisa também de talento e inteligência. Mas acredito que ela se sobressai muito mais na iniciativa privada. Hoje você tem jovens aí formados no ITA, que voltam aqui para suas bases, que saem aqui de Brasília para sua formação ali, são absorvidos para o setor público, isso é um grande talento para estar na indústria de ponta. Onde é que tem esse sujeito hoje, essa pessoa? Está num serviço burocrático, que com toda a sua importância, claro que é bastante grande, mas que absorveu uma grande cabeça pensante. Então, o jovem de Brasília está contaminado com essa cultura. Nós, entidades, temos que trabalhar muito com ações com o Estado para difundir, ampliar e um esboço atrativo para que, dentre as vocações, nós possamos buscar a juventude para estar dentro desse processo de desenvolvimento federal. Nós precisamos de políticas de Estado definitiva. Nós precisamos, nós entregamos um documento aos candidatos, a pauta da indústria 2023-2026. A temática dele, ampliar o comércio exterior, óbvio, é importante. O DF hoje tem a pauta de exportação pífia. Em âmbito nacional, ele importa muito e exporta bastante pouco. Segurança jurídica, óbvio, não há como falar em atrair investimentos com insegurança jurídica. Aliás, esse é um tema nacional. Localmente, o governador do Bahia tem se empenhado muito em criar esse ambiente de segurança jurídica. Acredito que isso já esteja dando alguns resultados, mas ela precisa ser muito mais robusta quando você fala em buscar investimentos de peso para a cidade. Logística, transporte, sustentabilidade. Há como falar hoje em crescimento industrial fora da indústria limpa e sustentável? Não. Hoje são temáticas que não são mais opcionais, a se tornar obrigatórias. O mundo hoje não enxerga fora desse quadrado. Infelizmente, ainda nós temos alguns obstáculos que eu chamo de primitivos em relação à economia sustentável. Isso é uma bobagem. Crédito de fomento, licenciamento, enfim, desenvolvimento de capital humano, inovação em tecnologia, ecossistema de inovação, enfim, todas as temáticas estão muito bem expostas nesse documento. E o que nós acreditamos aqui, e levaremos como uma bandeira, com esses pilares, e ele já foi preliminarmente tratado em ambiente de governo federal, que é a nossa Agência de Desenvolvimento Federal. Você falou onde é que estão os gargalos? Em muitos pontos, veja. Você não tem áreas de desenvolvimento onde você não tenha infraestrutura, saneamento básico, energia, segurança, acesso a transporte coletivo. Nós temos ainda políticas muito voltadas para lotes, entrega de áreas.
Isso é um item e nós concentramos muito. Talvez o valor do metro quadrado em Brasília torne isso muito atrativo, coisa que em outras localidades praticamente não ocorre. Mas como aqui o metro quadrado é muito elevado, isso torna-se um objeto de busca e que acaba desvirtuando o espírito empreendedor, que talvez ficasse, porque hoje os mecanismos para tanto são mais frágeis. Ficasse estimulado somente pela valorização da área que ele contrataria. Não é essa a meta. A meta é empreender, a meta é construir, a meta é gerar emprego, a meta é produção industrial. Então, nas gargalos nós temos uma meia dúzia, mas todos estão disponíveis, faz parte de um bom projeto de política de desenvolvimento. Agora, entre os pontos, presidente, o senhor citou inovação. E a gente vive um momento em que há uma necessidade de transformação digital. A gente viu isso na pandemia. Quem não se atualizou ficou para trás. Como transformar isso e como transformar digitalmente o setor industrial? Foco no tema. Nós precisamos deixar de lado políticas exagerando do faz de conta que eu vou promover uma grande mudança em algumas questões. Não. As boas iniciativas existem, mas não têm consecução. Olha a particularidade de Brasília. Hoje nós defendemos um processo de industrialização a partir de energia limpa, inovadora, criativa e de ponta, tecnológica. Você quer um tema mais identificado com a cidade que esse? Alto valor na média da educação. Um tema que eu não gosto de tratar, mas renda per capita. Aqui nós vivemos a Dinamarca e o Afeganistão dentro de 5 mil quilômetros quadrados. Nós nos vangloriamos muito da nossa renda per capita, nós sabemos o tamanho da desigualdade. É um tema que tem a sua importância, mas não gosto de realçá-lo muito não, porque a diferença de renda aqui é horrorosa. Se você ir para o índice de Gini no DF, ele é uma coisa grosseira. Mas tem lá o seu impacto. Alto nível de educação, formação educacional, polo logístico, localização e uma juventude brilhante que nós temos aqui dentro. Aqui você tem uma meninada que só precisa de oportunidade, você está engavetado aqui, que quer esse tipo de oportunidade, nós precisamos criar um ambiente para isso. Menciono-lhe uma ação que o Sistema Indústria integrará para a cidade esse ano ainda, ou mais tardar no ano que vem, que é o nosso SESI Lab, aqui no antigo Turing. É um maior projeto para disseminação e pulverização de ensino relacionado a esses setores que nós queremos prestigiar: tecnologia, criação, inovação, incluindo aí até o novo ensino básico, coisa que o novo ensino médio, coisa que nossa instituição SESI hoje é uma referência. Então, é um investimento que a Confederação Nacional da Indústria, através de SESI, Senai Nacional, está em fase de conclusão, 240 milhões de reais, sem um centavo de recurso público. Todo ele do sistema indústria, o resto da indústria. Ali é pulverização aqui na rodoviária, para recepcionar escolas públicas, para vender as melhores práticas tecnológicas e de criação que existem no país. Esse é o grande gancho. Biotic. Biotic está ali pronto. Conversávamos com o governador libanês semana, que tem uma perspectiva muito interessante para esse segundo mandato, que é essa promoção da indústria distrital. Tanto, claro, todo o setor produtivo, mas em alguns pontos tem que se tratar com a indústria pela capacidade que ela tem de agregar valor. Então nós temos muito entusiasmo, basta que o Estado, não só o governo, o Estado abrace a ideia. Nós temos um campo muito fértil aqui no Distrito Federal. Você tocou num ponto, presidente, agora que é fundamental, que é qualificação profissional, ensino, desenvolvimento humano. E a gente vai deixar esse assunto para logo depois de um rápido intervalo, para a gente discutir aqui, conversando com Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a FIBRA. Então não saia daí, a gente volta já.
Voltamos com a entrevista hoje com o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a FIBRA, Jamal Jorge Bittar. A gente conversava sobre a necessidade de investir em qualificação profissional. Hoje, para quem está nos acompanhando e quer ingressar no setor industrial, o que precisa fazer? Precisa primeiro pensar na qualificação? Qualificação, olha, não há como enxergar a distância entre o empresário, que precisa se modernizar, adequar novas práticas e técnicas, e que inclusive às vezes até muito primitivas relativamente, mais necessárias, sem passar por questões de qualificação, contratação de profissionais qualificados e normas, método, gestão também aprimorada, mas passa muito pela necessidade que nós tenhamos, principalmente para esse aprimoramento e desenvolvimento de mão de obra qualificada. Veja, no boom em 2008, 2009, no setor produtivo como um todo, nós tivemos uma altíssima demanda depois daquela crise de 2009, 2010. Nós tínhamos falta de mão de obra em todo o setor do DF. Infelizmente, são as políticas do voo de galinha, né? Mas foi muito bem, até um determinado tempo, faltava profissionais de todo tipo. As estruturas, as organizações sociais que vêm do comércio, da indústria, da agricultura, nós da indústria, SESI e SENAI, e claro, formação de obra profissional via SENAI, nos estruturamos bastante desse tempo para cá. Então, nós temos ainda medido, parece um número exagerado, mas um ano e meio atrás, o levantamento e a carência de formação aqui para o DF de 100 mil profissionais, 100 mil aqui para o DF. Mas isso é um número que vocês empregam hoje, sim, veja o potencial que nós temos agora para profissionais qualificados. Porque muito do desemprego também, fora, obviamente, falta de política econômica sustentável, muitas vezes a falta de qualificação. Nossa estrutura SENAI e os equivalentes aí em outras áreas de atuação, ela é muitíssimo preparada, tanto para cursos tradicionais, como os cursos de vanguarda. Curso tradicional, nós fizemos uma parceria com o GDF, extremamente bem sucedida, com a Secretaria de Trabalho, onde nós estamos e lançamos o Inova DF. Inova DF, que foi uma política com o governo muito interessante, onde o governo do GDF ofereceu bolsa e parcerizando com a estrutura SENAI, nós temos a formação com treinamento prático. Funcionou bolsa do Estado, treinamento e aplicação desse treinamento, tudo para a construção civil em equipamentos públicos. Ou seja, esses proponentes e profissionais treinaram em parques, quadras, ginásios, ganhou a sociedade, ganhou o usuário desses equipamentos e ganhou o cidadão, teve uma qualificação profissional que sai dali preparado para ser um contratado já mais qualificado para a construção civil. Em âmbito mais avançado, de vanguarda, temos o Inovatec, que oferece esses cursos voltados para a indústria 4.0, ligados a essas peças tecnológicas que nós falamos, que também é muito bem sucedido. E tudo isso é ofertado com nível de gratuidade elevadíssima pelo Sistema S, pelo SENAI. E, claro, o SESI, que tem também uma participação muito importante para o ensino tradicional, também oferece vagas, e estamos até em período de matrícula, para comunidades, para filhos de industriários e membros de comunidade, de forma praticamente gratuita e com qualidade que supera a escola pública. Então, é a contribuição do sistema e são as maneiras que, através da educação que a gente fala, que para mim é pilar de todo desenvolvimento. E o sistema oferece tanto o ensino tradicional como o profissional com qualidade, que é tanto para o cidadão se forma a vida a partir da educação, como a boa educação profissional que acaba enriquecendo o setor produtivo local. Agora, presidente, a gente falava do setor de indústria, qualificação importantíssima, inovação, já falamos aqui também, mas quando se fala em indústria em Brasília, muitos já recordam do setor de construção civil, mais pujante, se confunde inclusive com a história da criação de Brasília.
Mas é importante a gente falar também, além desses grandes setores, como eles mexem com uma cadeia. E a gente está falando muito para pequenos e microempreendedores que estão nos acompanhando. Como é que funciona essa interligação entre o setor industrial e os pequenos e micros aqui em Brasília? De maneira muito objetiva, veja, nós temos a estrutura e a condição de políticas locais para desenvolvimento local. Temos o SEBRAE, que dá a formação empreendedora. Como nós capacitamos e conectamos toda a rede de produção e quase 75% dos empresários brasileiros são micro e pequena empresa, esse empresário, esse seu espectador, ele tem um ambiente muito adequado entre as questões que a indústria integra em vários setores. Nós estamos falando de construção civil, é um setor muitíssimo importante. Nós temos a indústria de alimentos e bebidas, do vestuário, gráfico, metal mecânico, panificação. Nós somos 10 sindicatos de base, concreto e mármore, o vestuário que eu falei, o eletroeletrônico, o moveleiro, tudo isso está dentro da roda da indústria. E se tratando de pequena e microempresa, isso conectado com o SEBRAE, que tem uma capacidade reconhecida nacionalmente como grande formador de empreendedores, ora, nós temos ambiente adequado, tanto nessa integração como acesso ao próprio SEBRAE, que a gente sabe das qualidades que ele oferece. O SEBRAE, ele é acessível a quase todo tipo de público. E muitas vezes nós temos microempreendedores que começam da maneira inadequada, muito com voluntarismo, e se esquece de procurar instituições como o SEBRAE, que pode, assim, de início, dar uma melhor condição de sobrevivência do seu negócio. E há um caminho importante, inclusive, para consultoria desses empreendedores. Consultoria, treinamento, entendimento das práticas financeiras básicas. Às vezes o empresário ele não sabe conduzir esse microempresário. Questões como: esse é o dinheiro da empresa, esse é o meu dinheiro. E a gente fala isso muito. Se você não separar, se joga dentro do mesmo bolo, você não sabe nem o quanto você ganha no seu negócio. É simples, mas infelizmente nós temos um grupo de empresários bastante qualificados profissionalmente que adentra empreendedorismo, mas que não se preocupa com formação. Eu recomendo ao seu espectador, procure o SEBRAE. O SEBRAE é uma roda muito importante para o empreendedorismo do Brasil. Localmente, temos uma das melhores instituições SEBRAE do país e está lá disponível com quase tudo de forma gratuita. Ora, por que não buscar qualificação de forma gratuita numa instituição reconhecida nacionalmente, à disposição de cada empresário? E é importante procurar. Agora, presidente, a gente falava aqui do atual cenário do setor de indústria em Brasília, que é fundamental para a economia, mais de 80 mil empregados, 9 bilhões de reais de produção de PIB, de riqueza aqui para o Distrito Federal. Esse é o quadro atual, mas até onde pode chegar o setor de indústria aqui do Distrito Federal? Existem metas aí para fazer crescer esse número de contratados, crescer esse PIB da indústria de Brasília? Olha, há 20 anos atrás, nós representávamos mais de 8% do PIB. Nós queremos, nos próximos 10 anos, retornar pelo menos esse patamar, que é sinal de grandeza e enriquecimento da sociedade. Para quem não conhece, e as pessoas colocam a economia tudo dentro de um mesmo saco, mas você tem distinções todas muito respeitáveis de cada segmento. O que a indústria não promete? Ela entrega de fato o que já é medido há muito tempo. Vamos falar em fator de riqueza. Para cada R$1 investido em comércio e serviços, você tem um retorno de 1,45. Se for no agro, 1,76. Se for na indústria de transformação, é 2,70, quase o dobro. Olha a capacidade de gerar riqueza da indústria. Então, cada participante do processo industrial é um rico na produção e cada empregado desse setor é um rico no trabalho. Nós sempre teremos isso como uma entrega definitiva, porque isso já é medido o tempo todo no mundo inteiro. E isso a CNI tem esses números, já nos entregou, e nós, como participante da Confederação Nacional de Indústria, temos acesso à informação de tudo, inclusive de forma colaborativa, sistema local e nacional.
disponível para que todos, inclusive nesse documento da pauta da indústria, está ali de uma forma até bem simples, essa capacidade de geração de riqueza. A indústria paga mais. A média salarial dentro da indústria chega a ser 60%, 40%, 50% acima dos outros setores. Arrecada muito mais impostos, é desproporcional. Você tem setores pujantes que não pagam imposto algum. Quem sustenta relativamente por setor a quantidade de recolhimento de impostos do país depois das pessoas físicas é a indústria. Ela contribui 1,5 vezes a mais que a média nacional. Então, se você quer um nicho, um setor que paga os melhores salários, que gera as maiores riquezas e que recolhe a maior quantidade de impostos, você não precisa nem perguntar por que os países efetivamente desenvolvidos procuram a indústria e procuram se fortalecer e crescer dentro da indústria. E não de sistemas, às vezes, primários importantes, mas que têm uma capacidade agregada bastante pequena. E a gente vê por que é importante, tão importante a gente abrir espaço para falar sobre desenvolvimento industrial e desenvolvimento industrial, inclusive, aqui do Distrito Federal. Até para mudar essa cultura de pensar em Brasília, pensar só no Congresso, só no Palácio, só no serviço público. Aqui se produz muito, e inclusive no setor industrial. Papo muito bom, presidente. Passa rápido, mas já fica um convite para uma nova entrevista aqui no canal Empreender. Muito obrigado à entrevista. É um prazer estar aqui nesse ambiente e poder colocar aqui com essa liberdade que você nos dá, e eu te cumprimento pela eficiência da sua equipe, desse estúdio maravilhoso, a indústria poder falar aqui ao empreendedor do Distrito Federal. E com certeza teremos mais oportunidades. Quero agradecer ao presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, deixar o espaço aberto aqui e agradecer principalmente a sua audiência aqui no canal Empreender e já convidar para as próximas entrevistas. Muito obrigado e até mais.